Está começando o programa Saldo Extra. Estamos aqui em Brasília, numa série de programas que foi especialmente preparados para você. Aqui sabemos em Brasília está a sede do governo federal. As grandes e mais importantes decisões do nosso país são tomadas aqui. Decisões essas que não vão influenciar apenas a vida da nossa nação, mas essas decisões vão influenciar a nossa vida também. Aqui em Brasília as decisões são tomadas no âmbito político, no âmbito social, no âmbito financeiro, os grandes projetos, as grandes decisões. E essas decisões envolvem também a vida financeira de cada cidadão brasileiro. Estamos aqui diante do Ministério do Planejamento, do Orçamento e de Gestão. O êxito de todos os outros demais ministérios depende de uma gestão eficaz dos recursos que entram para o governo federal, para que todos os projetos do governo possam ser realizados com êxito. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas três palavras que estão escritas aqui: planejamento, orçamento e gestão. Lembre-se sempre que se você quer ter êxito em sua vida, é necessário pensar nessas três palavras. Elas não são importantes apenas para o governo federal. No mundo corporativo, as empresas gastam tempo para falar de orçamento, E além de falar desses dois itens, é importante que eles sejam muito bem administrados. É por isso que entra a palavra gestão, onde você pode comparar aquilo que você planejou com aquilo que está sendo realizado, aquilo que você preparou no seu orçamento e aquilo que foi efetivamente gasto. Note, essas palavras são importantes não apenas na vida do nosso país, mas essas palavras são importantes na sua vida também. No programa de hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre este assunto. Queremos dar mais algumas dicas importantes que vão ajudar a você a planejar bem a sua vida, a você manejar bem o seu orçamento e a você gerir os seus recursos, de forma que ele lhe ajude também a alcançar os seus objetivos pessoais. Lembre-se sempre que mais importante do que ter um montante de recursos é a forma com que você administra aquilo que você ganha. Portanto, pensar em planejamento é algo fundamental, é algo primordial para a sua vida financeira. Estar aqui em Brasília é nos levar a fazer uma reflexão. Quando Juscelino Kubitschek e sua equipe pensaram em construir Brasília, eles estavam pensando no futuro. Não estavam pensando, claro, no conforto dos políticos que aqui trabalhariam. Eles estavam pensando em fazer uma construção de uma cidade em que viesse facilitar o trabalho dos governantes com o objetivo de servir a comunidade, servir a população brasileira. Ter os ministérios próximos, ter os poderes ligados uns aos outros de forma ágil, que facilitasse a comunicação, tinha o objetivo de trazer uma melhor gestão sobre os recursos públicos, sobre a arrecadação do governo e fazer com que o objetivo do governo, que é servir a comunidade, fosse atingido com eficiência. É verdade que se Juscelino estivesse vivo hoje, ele não estaria tão feliz com os resultados do investimento que foi feito. Mas sabemos que o problema não é a construção de Brasília. Tudo que está aqui é muito ágil, facilita realmente os trabalhos daqueles que aqui estão para servir a população. A questão dos objetivos não estarem sendo cumpridos é porque a gestão dos recursos públicos talvez não estejam sendo feitas de forma eficiente. O governo existe para servir a população, para proporcionar segurança, boa educação para os filhos, para proporcionar uma saúde pública que atenda às necessidades da sociedade, enfim, para proporcionar emprego, boa distribuição de renda e, como já dissemos, servir bem a comunidade. Agora, para que o governo atinja essas metas, é necessário que ele administre bem a arrecadação, os impostos, para que os objetivos sejam atingidos. E para que ele faça isto, é necessário que haja planejamento, é necessário que haja orçamento e é necessário que haja um acompanhamento desses recursos que chegam até os cofres do governo. E o que acontece quando um governo não consegue gerir bem os seus recursos? Ele pode chegar à falência. É isso mesmo. Nós temos ouvido muito a respeito da história da Grécia.
O que está acontecendo com o governo da Grécia? Chegaram à falência. E aí vem ajuda internacional. E aí vem medidas, quem sabe, duras, difíceis, e os maiores prejudicados é a população, é o povo, as pessoas de uma forma geral. O que acontece então com essas medidas duras? O governo tem que fazer cortes nos investimentos, nas ações sociais e ainda assim aumentar a arrecadação de impostos. O mesmo acontece na vida das empresas, no mundo corporativo. As empresas existem para atingir os seus objetivos, para cumprir as suas metas. E se ela não consegue uma boa gestão de sua arrecadação, se a empresa não consegue administrar bem o seu negócio, ela pode chegar também à falência. E o que acontece? Aqueles que trabalham para a empresa podem não receber os seus direitos trabalhistas quando perdem o seu trabalho. E o que acontece com o governo? Também pode perder os impostos da arrecadação com aquela atividade. E o que acontece mais ainda? Os próprios parceiros, fornecedores, também podem ter as suas perdas. Isso pode acontecer também na minha vida financeira pessoal? Pode acontecer também em sua vida? Pode. Se nós não gerirmos bem os nossos recursos pessoais, a nossa vida também pode chegar à falência. Além de nós não conseguirmos cumprir os objetivos, como família, quer fornecer uma boa qualidade de estudo aos nossos filhos, quer fornecer uma boa saúde, uma boa alimentação, o fato de levar a nossa vida financeira à falência pode afetar outras pessoas através das dívidas. E o que acontece ainda mais? Um mau testemunho. Você consegue imaginar uma pessoa que se diz um cristão, que diz seguir a Deus, estar devendo a outras pessoas, estar com o nome sujo na praça? Imagina um cristão que está devendo a outras pessoas, no final de semana pegar a sua Bíblia e ir para a igreja. O que as pessoas, ao olharem para ele, vão pensar a respeito do seu Deus, da sua igreja, da sua religião? Ao estarmos em Brasília e fazermos esta reflexão, nós gostaríamos de levá-lo a meditar. Será que você está gerindo bem os seus recursos? Você está conseguindo dar um bom sustento para a sua família? Qualidade de vida para os seus filhos? Portanto, nós precisamos parar e pensar, dedicar um tempo a analisar a nossa vida. E se nós queremos alcançar os objetivos, assim como no governo federal, assim como nas empresas, é preciso fazer planejamento. É preciso parar e pensar aonde nós queremos chegar. Planejamento significa exatamente isto. Aonde eu estou, aonde eu desejo chegar. Quais são as minhas metas e o que eu devo fazer para alcançar essas metas. Para isso é necessário parar, pensar, analisar. E se você está em casa, você deve envolver o seu cônjuge, deve envolver os seus filhos, aqueles que partilham consigo da sua vida financeira, do seu salário, da sua renda. Quando se fala em planejamento, se fala em metas. E ora, se você quer cumprir algumas metas, é necessário, a primeira palavra, o primeiro conceito que é necessário você acrescentar no seu planejamento é a palavra poupança. Você precisa poupar hoje para que você possa então alcançar as suas metas, você possa cumprir os objetivos que você propôs para a sua vida. Um renomado economista brasileiro, ele fez o seguinte comentário, ele fez a seguinte declaração: poupar e adiar o consumo presente visando um consumo maior no futuro. Uma segunda frase de um outro economista diz assim: todos devem cuidar de seu futuro, mas poucos sabem poupar. E eu diria ainda uma terceira frase que é muito importante para a nossa reflexão: contra a inadimplência, contra as dívidas, só há um remédio: planejamento realista e consciência dos limites. O primeiro passo a ser dado, portanto, para aquele que deseja fazer planejamento é avaliar onde você deseja chegar e você começar a poupar para que seus objetivos sejam atingidos. Eu quero me dirigir aqui aos pais e fazer uma outra reflexão. Talvez nós pensemos que, se queremos dar estabilidade financeira e qualidade de vida para os nossos filhos, basta colocá-los numa boa faculdade. E quando eles conseguirem a sua graduação, o seu diploma, eles terão a sua vida garantida. Mas não é bem assim que funciona. Ganhar dinheiro, às vezes, envolve uma tarefa difícil. Mas mais difícil que ganhar dinheiro é a habilidade para administrar os recursos.
Eu gosto de lembrar desta frase que tenho dito aqui no nosso programa Saldo Extra. Estabilidade de vida, qualidade de vida não está associada ao tamanho do salário, mas sim na forma como você administra aquilo que você ganha. Portanto, mais importante do que pensar em ganhar é você pensar em como vai administrar aquilo que você ganha, os recursos que chegam até as suas mãos. Portanto, amigo, nessa primeira reflexão, nós temos que parar e fazer uma meditação sobre como está a nossa vida. Pensar em planejar e analisar o futuro de forma com que ele venha trabalhar a nosso favor. Eu costumo fazer um exemplo que eu acho muito prático. Se você quer saber como vai estar a sua saúde daqui a 10 anos, basta observar como está o seu estilo de vida hoje. Se você pratica exercícios físicos, se você tem uma alimentação de qualidade, se você está dormindo adequadamente, se você está fazendo um bom uso dos remédios naturais que Deus lhe concedeu, certamente você terá qualidade de vida no futuro. Agora, se você não se alimenta adequadamente, se você não pratica exercícios físicos, apenas para citar 2 exemplos, certamente você vai colher no futuro as consequências da forma como você está vivendo hoje. Por isso, pare e pense. Como está a sua vida financeira hoje? Você está controlando os seus gastos? Você tem um orçamento para orientar aonde você vai aplicar o seu salário? Você já parou juntamente com a sua família, para avaliar o seu futuro, as suas férias, o que você quer comprar, aonde você quer chegar? Dependendo da forma como você está administrando os seus recursos hoje, isso vai determinar como será a sua vida financeira num futuro próximo e também quando chegar à sua aposentadoria. Portanto, o primeiro passo é planejar. Você fazer um planejamento que seja condizente com a sua renda e com a realidade da sua vida. Nós vamos terminar aqui este primeiro bloco, mas voltamos no segundo bloco com algumas dicas que vão ajudá-lo a fazer o seu planejamento. Nós já voltamos. Estamos continuando o nosso programa especial diretamente aqui de Brasília, levando-nos uma reflexão sobre a vida de Brasília e como isso afeta a nossa vida também, e quais as lições que nós podemos aprender aqui de Brasília para aplicarmos nas nossas finanças pessoais. Fica aqui mais um incentivo para que você faça contato conosco através do nosso e-mail, que você pode encontrar aí na nossa tela, ou você pode acessar também o nosso blog para ver todos os nossos programas, saldoextra.novotempo.com/saldoextra. Nós estamos falando hoje sobre planejamento. Eu gostaria de apresentar a vocês uma pequena definição daquilo que significa planejamento. Significa ordenar a nossa vida financeira de tal maneira que possamos ter reservas para imprevistos da vida e sistematicamente, vagarosamente, construir um patrimônio, seja ele financeiro ou imobiliário, que garanta na aposentadoria fonte de rendas suficientes para termos uma vida financeira tranquila e confortável. Eu vou repetir a introdução dessa definição. Significa ordenar a nossa vida financeira de tal maneira que possamos ter reservas para os imprevistos e vagarosamente construir o nosso patrimônio. Note que planejar é pensar em algumas metas para se atingir no futuro e, além de pensar nessas metas para atingir o futuro, você começar a imaginar e planejar a sua reserva. Nós não vamos aqui esgotar todo o assunto que fala sobre planejamento. A propósito, já temos alguns estudos sobre planejamento que estão lá no nosso blog. Você pode encontrar esses programas também. Mas eu queria destacar aqui quatro pontos importantes que você não deve esquecer. O primeiro deles é que você deve se lembrar da influência das pessoas que estão ao seu redor. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Pois eu quero dizer a você, meu querido amigo, que na vida financeira também é assim. Se você viver apenas com pessoas que não administram bem os seus recursos, você pode ser influenciada por elas. Você pode ter alguns colegas ou amigos de trabalho, ou na sua vizinhança, ou na sua escola, que são consumidores ingênuos. O que isso quer dizer? Eles não planejam o seu consumo, não têm uma vida financeira baseada num orçamento.
no planejamento, que é o nosso tema, e consequentemente sofrem dificuldades. E se você for tão somente seguir o exemplo dessas pessoas, você pode também passar por problemas assim como elas talvez estejam passando. Um outro detalhe importante que quando nós avaliamos o nosso meio em que nós vivemos é querer ser igual a outras pessoas. Talvez você viva, por exemplo, lá na sua comunidade, ou quem sabe na sua igreja, no seu bairro, no seu trabalho, e você tem pessoas que possuem estilo de vida diferentes. Quem sabe elas frequentam restaurantes que você gostaria de frequentar, ou quem sabe tem um carro de um padrão superior ao seu, quem sabe moram num lugar um pouco melhor do que o seu, e no desejo de querer viver como seus amigos, de querer fazer parte da vida social deles, você acaba assumindo compromissos, fazendo despesas que não estão coerentes com a sua renda. Lembre-se de um aspecto importante. O seu padrão de vida não deve ser proporcional a das pessoas que vivem ao seu redor, nem mesmo daquilo que você gostaria que fosse. O seu padrão de vida deve ser proporcional à sua renda, deve ser proporcional ao seu salário. Você vai determinar a maneira como você vai gastar os seus recursos de acordo com aquilo que você ganha, para que a sua vida financeira seja autossustentável. Não se esqueça desse aspecto muito importante. Um outro aspecto fundamental que vai envolver a execução do seu planejamento é a forma como você realiza suas compras, a forma como você gasta o seu dinheiro, o seu salário. Este conceito deve ser sempre lembrado por nós aqui, porque ele é fundamental. Todas as vezes que você for fazer alguma despesa, pense bem sobre aquilo que você vai gastar. Alguns estudiosos no assunto dizem assim: conte até 10 ou conte até 20. Essa expressão conte até 10 significa o seguinte: pare e pense. Se você vai contar até 10, ou se você vai gastar alguns dias pensando sobre aquilo que você vai gastar, não importa. O importante é que você pense antes. E quais as perguntas que você deve ter em mente? Será que aquilo que eu vou gastar, o meu salário, a compra que eu vou fazer, será que eu realmente preciso deste item? Será que ele vai trazer um custo-benefício que seja condizente com o meu padrão de vida? Será que vale a pena realmente gastar o meu salário com algo que talvez não seja uma prioridade para a minha vida? Às vezes surgem equipamentos com novas tecnologias, ou surge, quem sabe, um bem de consumo que apresenta aparentemente a satisfação de uma necessidade. Mas às vezes não é bem isso que acontece. Sabemos que a mídia, ela investe forte para criar as chamadas pseudo-necessidades na vida da sociedade. Levar as pessoas a comprarem e adquirirem bens que, na verdade, elas não precisam. E se nós não tomarmos cuidado, isso pode acontecer conosco também. Será que vale a pena trocar o seu aparelho celular simplesmente porque surgiu um outro que oferece um recurso melhor? Será que vale a pena você comprar um aparelho de som com várias funções que, quem sabe, você não vai nem usá-las? Pense nisso antes de fazer as suas compras, antes de realizar as suas despesas. E um detalhe fundamental: saiba distinguir na sua vida aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, daquilo que é supérfluo. E não procure dar prioridades ao realizar as suas despesas com aquilo que não vai trazer um real benefício para a sua família, aquilo que não é prioritário. Um outro aspecto importante que nós devemos considerar ao falarmos em despesas: evite as compras a prazo. É claro, comprar à vista sempre é a melhor maneira de efetuar o negócio. Infelizmente, a nossa sociedade ela está impregnada com o crediário. Hoje você pode ir em lojas e você pode comprar até em 10 vezes. E não é difícil conseguir o crédito. E nós vemos o índice de inadimplência aumentando no nosso país mês a mês. Os dados estatísticos provam que mais de 50% da população brasileira está endividada. E um outro dado que muito impressiona: 25% de toda a renda da população brasileira está sendo gasta com pagamento de juros. Isto mesmo. E o que nos chama a atenção é que esses juros não é apenas aqueles juros de uma parcela, de uma prestação que alguém pagou em atraso. Não, esses são juros embutidos nos financiamentos. Se alguém disser para você que existe um preço à vista parcelado em 10 vezes, não acredite.
Neste financiamento está um juro altíssimo ali embutido e você está pagando mais caro por algo que você poderia comprar muito mais barato se estivesse comprando à vista. Portanto, a maneira com que você realiza suas compras fará com que o seu salário seja multiplicado, que o seu salário ele possa render muito mais e trazer os benefícios para a sua vida financeira pessoal. Um outro aspecto importante que nós devemos considerar ao falar deste assunto de compras, ao falar do assunto de consumo, é você atrelar o seu planejamento quando você for realizar as suas compras. Pense bem, quantos pais às vezes, no desejo de trazer alegria para os seus filhos, chega no dia das crianças, ele faz uma compra, como nós citamos aqui o exemplo no crediário, quem sabe em 6 parcelas, mas ele não para pensar. Está chegando o fim do ano, aí vem o Natal, depois vem as férias, o retorno das aulas, compra de material escolar, compra de uniforme, só que ele está pagando aquelas contas, aquelas prestações contraídas no passado. E ele vai então ter que fazer mais dívidas e vira um círculo vicioso. Comprar a prazo torna-se um grande vilão para o descontrole financeiro e vai prejudicá-lo tremendamente. Lembre-se daquilo que aqui estamos dizendo. Fazer planejamento é fundamental. Estabelecer metas é fundamental. Fazer a sua poupança é algo imprescindível. E mais algo importante, meu amigo, saiba investir bem o seu salário. Saiba onde aplicar bem os seus recursos. Ao estar aqui em Brasília, muitas vezes nós ficamos criticando o governo. Muitas vezes falamos mal dos políticos que estão administrando mal os recursos públicos e, quem sabe, não trazendo para a sua casa o benefício que você gostaria de ter em saúde, educação e segurança. Mas você já parou para pensar que muitas das suas necessidades não estão sendo satisfeitas, não é porque o governo federal está sendo incompetente ou que eles não está cumprindo com as suas obrigações, é porque você mesmo, quem sabe, não tem aplicado bem o salário e a renda que Deus bondosamente tem lhe concedido com o resultado do seu trabalho. Eu não poderia terminar esse programa sem levá-lo a uma reflexão da palavra de Deus. Falamos em planejamento, falamos em metas, falamos em investimentos, falamos em cumprir os objetivos de nossa vida, mas lembre-se, a vida material não é um fim em si mesmo. Existem alguns versos da Bíblia que nós devemos lembrar ao tratar desse assunto. E eu gostaria de lembrar de 2 deles. O primeiro diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Portanto, não ame a riqueza, não ame o dinheiro. As palavras de Salomão em Eclesiastes, capítulo 5, no verso 10. Mas eu gostaria de deixar com você um outro verso bíblico, este dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 15, que diz assim: então lhes disse Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Proporcione o melhor para a sua família, o melhor para os seus filhos, mas não faça da vida material uma prioridade em sua vida. Lembre-se de atrelar a sua vida à palavra de Deus, os conselhos aqui contidos na palavra de Deus, e certamente a bênção de Deus estará ao seu lado. Nos despedimos aqui de Brasília, voltaremos para os estúdios da Novo Tempo para a produção do Saldo Extra, mas queremos continuar tendo o prazer e o privilégio da sua companhia. Que Deus lhe abençoe. Fique conosco aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança.